Olá, boa noite a todos. Espero que vocês tenham tido aí uma. Estamos aqui aguardando a Ellen para o nosso hoje encontro, né? Uma live, ela com elas. Já temos aí algumas pessoas já entrando. Falar um oi aí, uma boa noite. Só vamos aguardar só mais um pouquinho. Daqui a pouquinho a Ellen entra com a gente e daí a gente já inicia, tá, a nossa live para que a gente possa aí conversar um pouquinho, conhecer um pouquinho da história da Ellen, né, aqui pelo Instituto, né, pelo Instituto Ela de Educadores do Brasil, e para eu também conhecer um pouquinho da história da Ellen. Conheço a Ellen aí na verdade, pelas redes sociais, né? Mas daqui a pouco nós iremos conhecer a Ellen um pouquinho mais de perto, um pouquinho da sua história também. E só vamos aguardar só mais um pouquinho. Guardando a Ellen. Deixa eu ver se a Ellen já está conectada aí com a gente. Boa noite a todos aí que estão entrando. Sônia já está presente aqui com a gente, do Instituto Ela, a nossa presidente. A Bruna também com a gente. Tem toda uma equipe aí, né, que dá o suporte aí pra gente, que está sempre aí nos bastidores, que na verdade assim, gostaria de conhecer a todos aí muito pessoalmente, mas infelizmente a gente ainda não conseguiu ainda nos encontrar. A Ellen, a Ellen já está entrando aqui com a gente, para a gente já começar a nossa live de hoje, esse nosso bate-papo, né? Só vamos aguardar só mais um pouquinho aí. Ela entrou, só que aqui eu não tô conseguindo ainda ver a Ellen. Deixa eu só tentar chamar a Ellen aqui. Vamos ver se a gente já consegue trazer a Ellen para conversar com a gente aqui na nossa live, né? Ela com elas. Oi, Ellen, boa noite. Olá, Tá Zilda? bem? Oi, você consegue me Tudo ver? bem? Sim, Pra- perfeito. Estou te ouvindo bem agora. Prazer aí te conhecer aí, né, mesmo que seja aqui, né, pelas redes sociais, pela mídia, Ellen, mas é um prazer muito grande tê-la aqui com a gente nesse bate-papo, ela com elas, do Instituto Ela, né, de Educação, Educadoras do Brasil. E assim, hoje assim, a nossa troca, eu tenho certeza que ela vai ser muito gratificante, de grandes conhecimentos aí que você vai trazer para a gente, inclusive um pouco aí da sua história, né? Porque nós gostaríamos de escutar um pouquinho. Então, aqui a nossa convidada de hoje é a Ellen, e você me corrija, tá, Ellen? Ellen Toyama, tá correto? Isso, A certinho, Ellen, Zilda. a Ellen Toyama aqui com a gente, mulher, mãe, empreendedora, que é o assunto que nós vamos puxar aqui para nossa conversa hoje, né? Os desafios da mulher no mercado de trabalho, Ellen. Né? Então, a Ellen tem muito assim para nos contar, muito para nos trazer, e vai ser uma troca muito rica, Ellen. E a gente estamos abrindo agora sim, né, para todos que estão com a gente. Já tem bastante gente aqui nos conectando, né, falando aqui com a gente, já dando boa noite aqui para a gente. E eu gostaria de abrir aí para você, Ellen, para que você Obrigada, fale para a Zilda. gente um pouquinho da sua história, né, contar um pouquinho da sua trajetória profissional para a gente começar esse nosso bate-papo, Ellen.
Quero Seja muito bem-vinda. quero agradecer muito a você, ao Ela, a Sônia, a Sandra, pelo convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que a iniciativa, né, o trabalho do Ela tem sido, assim, como parceira, né, Persone tem sido extremamente gratificante, pessoal e profissionalmente, e para a gente tem sido uma experiência única. Então, meu muito obrigada a todos vocês, viu, Zilda? A Obrigada por gente poder fazer agradece. parte disso. Ah, é muito bom mesmo. Eu posso dizer que é um trabalho assim gratificante. Eu não posso nem dizer que é um trabalho, né? Porque É assim, para a gente verdade. é tão prazeroso tudo que a gente faz para o Instituto, é de coração, né, Ellen? É de coração e você também é uma parceira do Instituto, que agrega muito com tudo isso. E em nome do Instituto Ela, eu agradeço também aqui a sua presença e essa parceria aí, que você acabou Obrigada. unindo aí junto com ela. Viu? Obrigada. Agora, conte um pouquinho pra gente aí da sua trajetória profissional, Vamos Ellen. lá, né? Eu acho que o tema da nossa live é bem instigador, assim. Eu acho que eu e até andei lendo bastante para me preparar para esse bate-papo. Eu acho que os desafios são tantos, né? Começando pela minha história profissional, né? Eu acho que esse contexto é importante, Zilda. Eu trabalho já no segmento de educação já faz 20 anos, né? Comecei, na verdade, em empresas de tecnologia, então eu tenho um histórico aí, um pezinho em tecnologia, parceiros Microsoft, Apple, né? Oracle, enfim, SAP. E eu trabalhava em empresas que desenvolviam projetos, né, como parceiros desses grandes fabricantes de software. E então esse meu pezinho até em tecnologia vem daí. E essas empresas eram certificadoras de profissionais na área de educação. Então, eu estou falando de 99, né, ano 2000, Sim, 1999, para os profissionais de tecnologia naquela época era mais importante uma certificação em TI do que até uma graduação, né? E depois eu ingressei. A minha primeira experiência em grande escola foi no IBTA, depois com a fusão com o grupo IBMEC, virou o grupo Veres, né? E a gente, então assim, eu lembro que nessa época o IBTA tinha, assim, eu entrei, eu era funcionária de número 50, eu saí de lá com a fusão, a gente estava falando de mais de 600 funcionários no grupo. olha isso. É, Você iniciou uma história lá também, né? E o aprendizado foi muito grande, porque É naquela verdade. época, né, os grupos, vamos dizer assim, profissionalizados, né, com modelos de governança mais arrojados, não eram, eram poucos, né? Então a gente tinha assim no board do grupo do IBTA o Cláudio Haddad, né? Tinha grandes assim pessoas, né, empresários bastante conceituados, né? E então a experiência profissional com a Veres foi muito gratificante, o aprendizado foi muito grande. E eu acho que isso, essa paixão por educação, né? Eu estou falando aí, eu já estava em 2004 quando foi minha experiência em educação, 2002, porque aí a fusão da Veres foi em 2004. Então aí a gente, quer dizer, faz bastante tempo, né? E a gente, vamos dizer, teve um aprendizado muito grande nesse período. E quando você fala de uma startup, a gente está falando de poder aprender não só na sua área, aprender muito na sua área, mas em várias áreas da empresa. O Sim, verdade. financeiro, o marketing, o acadêmico, então a gente se envolvia muito na Verdade. recepção Porque das tá tudo comissões do atrelado, né, MEC. o Ellen? Tá tudo atrelado, né? E a tecnologia Exatamente. envolve tudo isso, né? E Muito naquela bem. época, a gente, assim, os cursos EAD não tinham tanta proporção como a gente tem hoje, né? Agora com a pandemia ainda, a Nossa, explosão cresceu foi, o muito, crescimento verdade. foi. Verdade. E aí os nossos do presencial, simplesmente assim, que precisaram mudar de uma maneira, né? Fazer essa transição para o EAD,
de forma bastante abrupta. Então, assim, lá atrás, essa realidade, até os tecnólogos eram uma iniciativa ainda, né, pouco divulgada, ainda havia um preconceito e tal. Então, um pouco da minha história, assim, já começou em 2002, e aí eu fiquei no segmento de educação. Então, tive a oportunidade de trabalhar aí com a fusão, né, o IBMEC, foi onde eu conheci, inclusive, uma consultora hoje, a Célia do Guide, que está com a Humus. Então, a gente tive a oportunidade de trabalhar com grandes profissionais nessa época. E a transição foi muito interessante, porque eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes grupos e instituições menores. Né? Instituições em São José dos Campos, por exemplo. Depois fui trabalhar em consultoria, né? Então, isso agrega tanto, né, Ellen? Muito. Porque assim, o aprendizado, tanto em grandes instituições quanto em pequenas instituições, ele nos traz esse aprendizado, né, quando a gente entra, né, nessas instituições, porque são realidades diferentes, são grupos diferentes, enfim, lidar com pessoas, né, lidar com pessoas traz esse aprendizado que é diversificado, né. E Vilda, uma coisa que inclusive a Célia falou num bate-papo que a gente teve com ela umas 2 semanas atrás, assim, o marketing, ele tem que se envolver na área acadêmica, ele tem que conhecer do acadêmico, ele tem que conhecer do serviço que ele está vendendo, né? Ele tem que conhecer como funciona todo o processo dentro da instituição, para poder colaborar de maneira estratégica. Então, felizmente, eu tive a oportunidade, quando a gente fala de uma startup, é você poder transitar em todos esses processos, na construção de todos esses processos, né? Então, o aprendizado nesse ponto foi muito rico e acabou culminando em... Vamos lá, daí eu queria saber aonde a Persone entra aí nessa história, né? Porque agora nós vimos a história da Ellen, e a Persone, em que momento ela entra aí nessa sua história? Então, é um pouco engraçado, né? Assim, eu saí de uma instituição na época, e acho que é um momento que até acompanhando aí no projeto com vocês eu vejo, né? Eu fiquei desempregada, então foi meu primeiro desligamento assim na carreira. Eu acho que passar por isso é um momento bem, né, complicado, principalmente porque eu tinha minha filha, então éramos eu e ela, e você, obviamente, né, você tem que se preocupar com todo o contexto financeiro. E aí entra um pouco até dos desafios da mulher em fazer essa gestão, né? Que eu vinha de uma carreira muito sólida e de repente você está numa instituição que até por motivos de reestruturação na época, eu acabei saindo, fiquei 5 meses, dando consultoria aqui e ali, e até entrando já um pouco nessa questão de empreendedorismo, né, Zilda? Quando você é CLT, você tem aquela segurança, né? O seu salário caindo ali todo mês, né? E você fala assim, nossa, e agora? Eu não tenho mais o salário ali pingando todo mês. Como é que você lida com essa ansiedade, com essas questões? E muito irônico, porque mesmo dando consultoria, né, eu conseguia manter a mesma remuneração que eu tinha antes, até às vezes um pouco maior. E a gente fica nessa insegurança de ser CLT e o que empreender. Acha que é uma segurança, né? E a gente assim, ainda tem a ilusão da segurança de ser CLT, mas ainda existe isso, esse tabu, né? Existe exatamente, isso, né? Exatamente. E é o que você falou, assim, essa segurança ela é ilusória, né? Porque a qualquer momento você pode ser desligado. Assim como sendo empreendedor, a qualquer momento você pode ir falar assim, não, vou precisar abrir mão da minha remuneração esse mês para pagar uma conta, para, né? Em primeiro lugar, o seu time, o seu funcionário. A gente pode sofrer como todos sofreram, sejam lá os CLTs, que estavam como CLTs, como os empreendedores nessa crise que nós estamos ainda passando, atravessando por ela. Então, assim, essa crise, essa insegurança, ela acaba existindo, né? Tanto em um lugar quanto em um outro. Agora, na minha visão, eu acredito que a gente precisa realmente pensar, né, o que realmente a gente quer ter
né? Quais são os objetivos? São objetivos e metas, né? Porque objetivo e meta são diferentes, né? Então, quais são os objetivos e a meta que a gente deseja? Aí eu acredito que devia ser mais ou menos aí onde que você se viu nessa situação também, né? E é engraçado, né, Zilda? Porque quando você para pensar assim, não, mas por que eu tô assim, né? Porque você tem que fazer a gestão de alguns sentimentos aí, isso é engraçado porque eu sou uma pessoa muito lógica, mas fazer a gestão dessa ansiedade, né, pô, que é insegurança, não é? O que é? Como você gere todos esses sentimentos? Não, mas tem uma filha para cuidar, mas não, tem conta para pagar, não, mas peraí, eu estou conseguindo. Não, o que está acontecendo? Até você se centrar e falar assim, não, peraí, daqui eu preciso, na verdade, me estruturar para, né, com a minha empresa, crescer. E foi esse o processo que aconteceu, que até você ter a ciência de tudo isso, né? Engraçado, você fica desempregada, mas estou dando consultoria, quer dizer, o financeiro não estou tendo problema, né? Graças a Deus, enfim. E aí você repensar e se planejar e falar assim, não, tá bom, agora começa uma nova etapa. Como é que eu vou construir isso daqui por diante, né? Aproveitando isso que eu já estou vivendo, porque foi um caminho que começou com a consultoria, e aí a gente, a gente já tinha, na verdade, observado, né, essa lacuna no mercado. Qual é essa lacuna? Na época, a gente vivia um período em muitas instituições de ensino em que a gente não tinha problema na geração de leads, mas sim na conversão do lead. E eu tinha essa pegada comercial também nas instituições que eu tinha trabalhado. Então, assim, como é que eu faço esse processo adequado de conversão, de receber um lead e transformar esse lead numa matrícula efetiva, né? Como que eu estruturo uma equipe, seja de atendimento por telefone, atendimento presencial, atendimento, né, por chat. Na época a gente já utilizava o chat para isso, no WhatsApp não. Enfim, e foi a partir dessa lacuna, bom, então tá bom, vamos começar a oferecer serviços nessa área. Na época meu marido tinha uma empresa que prestava serviço para banco, fazendo isso, né? Não, então, peraí, eu tô com um cliente aqui de consultoria, vamos ofertar esse serviço aqui, né? E vamos fazer essa conversão. E o negócio foi dando certo. E engraçado, né? Hoje a gente vive um momento muito diferente. Na verdade, a gente não tem abundância de lead, a gente tem escassez de lead. Então, ainda mais a gente precisa saber tirar o melhor proveito do lead que é gerado para a instituição de ensino. Verdade. Né? Na verdade, essa instituição... está se retroalimentando, né, Zilda? Poucas são as instituições de ensino que têm realmente essa visão dessa parte comercial também. Eu acredito aí que o momento em que você entrou também, ele deu esse boom, né, das instituições de ensino também acordarem, despertarem para isso, né, Ellen? Porque não existia muito isso, não, nas instituições de ensino. Acordar para a realidade de marketing, da área comercial, essa parte da venda do serviço mesmo, né? Com certeza. Eu peguei a época, Zilda, em que falar que vender, captar aluno era meio que tabu, assim, era... Então, tomar um cuidado, não, como você vai vender? Né? Nós não vendemos educação. Então... verdade. Só que a educação, ele faz uma composição de serviço, né? Tem um serviço aí atrelado a isso, né? Zilda, e é educação, né? O que assim, aproveitando até o momento, assim, eu acho que quando eu ouvi a Sônia falando do Instituto, né, da paixão pela educação, eu me vejo muito assim, nisso hoje, minha carreira e a Persone. A gente acredita muito que educação é transformação. Né? É o meio pelo qual você pode adquirir mais e mais conhecimento. Esse conhecimento ele é importante para a nossa vida profissional e pessoal. Sim. Né? Então, assim, trabalhar com educação é pensar em transformar vidas. Essa é a nossa visão, assim, né? E você pode transformar o país mesmo, É acreditar, né, Ellen? É acreditar. Então, quer dizer, o que é a educação? Então, vamos aproveitar esse gancho que você deu da educação. O que é educação, então? Porque a educação transforma
como você acabou de falar, né, transforma vidas. E sem educação, na verdade, a gente não chega a lugar nenhum. Né? Nós precisamos realmente, uma dando força para a outra, enfim. E assim a gente vai fazendo com que essa engrenagem, ela se encaixe, né? A questão da educação, acredito que seja isso mesmo. E o que a educação aí representa aí para Persone e para Ellen também? O que representa a educação aí para vocês? Nossa, porque essa transformação, Zilda, eu vejo que a educação, na verdade, pensa quantos problemas a gente não teria no nosso país, assim, não sei se a palavra certa é solucionado, né? Mas, assim, talvez problemas minimizados, quando a gente fala de sustentabilidade, né? Tem um texto de 2004 que eu gosto muito, infelizmente eu não lembro aqui o nome é um artigo escrito por uma jornalista, eu infelizmente não me lembro o nome, mas eu lembro que ela cita alguns exemplos, né? A educação, uma pessoa mais consciente, que tenha mais conhecimento, ela vai ter um estilo de vida mais sustentável, né? Ela vai fazer uma gestão preventiva quando a gente fala em termos de saúde, né? Hoje a saúde no país é reativo, né? A gente fica doente e vai atrás. Não, como é que eu posso prevenir para não precisar, por exemplo, procurar sistema público de saúde e criar uma sobrecarga, né? Então, eu vejo a violência, uma pessoa com mais conhecimento, ela vai ter mais oportunidade de trabalho, né? Ela vai estar mais, provavelmente, isso vai se desdobrar em muito menos problemas com relação à violência, né, que hoje a gente tem enfrentado bastante aqui em São Paulo, do que se uma pessoa ela tem oportunidade, ela tem qualificação para buscar outras formas de obter o seu sustento, né? Então, quando eu falo assim, educação é transformação para a gente, acho que é em todos os sentidos. Né? Quando a gente olha hoje... Concordo né? com você, é isso mesmo, é transformação mesmo. E responsabilidade, né? Quanto mais a gente conhece, mais responsável a gente se torna, não é verdade? Pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, e assim, gerando essa responsabilidade, né? Perfeito. Eu gostei muito aí das colocações em relação aí à forma que você aborda a questão da educação. Eu particularmente, assim, me toca, porque é assim que eu penso também a educação. Eu penso sobre essa questão das oportunidades, que as oportunidades, elas surgem. Não tem dúvida. Né? Agora, o fato é como a gente se prepara para essas oportunidades, né? Em que momento que a porta está aí se abrindo à tua frente, mas como que a gente vai se preparando para ela? Né? Qual a responsabilidade que a gente tem sobre isso também em relação aos outros? Afinal de contas, nós somos... eu sou uma cidadã, eu tenho responsabilidade sobre isso. E Zilda, então... o conhecimento, a educação te abre a possibilidade de ter escolhas, né? Porque você tem oportunidades, e aí você pode escolher, não é? Porque quando você não tem o conhecimento, na verdade você está sujeito àquele caminho, você tem até dificuldade em enxergar outras opções, né? Como eu estava comentando com você, quando eu fiquei desempregada, eu falei assim, não, olha aí, peraí, né? Vamos parar. Eu estou me tornando uma empreendedora, né? Eu tenho um negócio próprio, eu dou consultoria, eu tenho um negócio próprio, né? Vamos estudar um pouco mais esse assunto, como empreender. E a partir desse conhecimento, você começa a esclarecer, e tudo isso vem à tona e você fala assim, não, peraí, né? Quem disse que esse não é um caminho? É verdade. Né? É aquela história de você tinha... mas é o objetivo. Você tinha um objetivo, você queria trabalhar. Na verdade, você tinha lá, né, a ilusão da CLT. Mas, na verdade, você já tinha. O que você precisava já estava na sua mão. Você só precisava traçar, realmente, como você disse, se planejar para que isso realmente pudesse acontecer. Então, muitas vezes, a gente tem realmente as oportunidades, como a gente falou, né, as oportunidades elas se abrem à nossa frente, só que muitas vezes a gente não tem essa forma, né, de ter esse esclarecimento para poder moldar, estruturar tudo isso para que a gente possa caminhar.
né, com tudo isso. Então, assim, quando você conta, né, a sua história, eu acredito que deve ter sido isso. Você tinha tudo na mão, você tinha um conhecimento, inclusive, na mão. Você só precisava realmente enxergar isso e focar, né, no que você tinha. E o medo, às vezes, eu acho que acaba, não sei, travando, né, Zilda? Eu acho que, na verdade, quando você tem medo, eu acho que a melhor forma de você tirar isso da frente é buscar conhecimento, né? Não, peraí, porque geralmente a gente tem medo do desconhecido, né? E era um caminho desconhecido para mim até então, né? E aí é que eu acho que vem essa paixão, assim, a educação, conhecimento, é isso, né? A possibilidade de conhecer te tira essa trava que é o medo, né? A gente muitas vezes não faz as coisas por medo, mas mesmo que a gente não conhece. Então, buscar o conhecimento. Né? Do que vem pela frente, Ellen? Você falou assim, mas espera aí, como é que eu agora? Como que é empreender? Por onde que eu começo? Né? E estudar, buscar esse conhecimento te ajuda a estruturar tudo isso. A Persone está aí nessa parte dessa educação, então? A Persone aparece aí, então. Exatamente. Em 2013 para 2014. Né? A gente surgiu nesse momento. Muito bem. E quais as dificuldades que você enfrentou, Ellen, nesse processo que você foi estabelecendo, que você iria construir um novo caminho, né? Que você estava construindo um novo caminho. Quais foram as dificuldades que você encontrou? Eu acho que, Zilda, hoje é até engraçado, mas é difícil de dizer assim, no seguinte sentido. Na época, hoje eu vejo que a gente tem, por exemplo, qual era a minha dificuldade? Eu precisava entender um pouco de tudo. Como que era estruturar uma empresa? Então eu precisava entender muito, né? Vamos dizer assim, contabilidade, entender como que funcionava, né? O financeiro, né? Pensar em planilha de precificação, formas de precificação básico, fluxo de caixa, demonstrativo de resultado, né? Aí, tá bom, vamos olhar. E aí, demanda? Eu precisava fazer um pouco do comercial, além de entender de todo o processo de conversão de alunos, e buscar gestão de pessoas, fundamental, né? Como é que você gere seu time, né? E aí, com outros skills, enfim, eu mesma precisava me desenvolver competências que até então, como um CLT, muitas vezes né? Isso você tem que adquirir. E hoje eu vejo que a gente tem ainda mais, a gente já tinha na época conteúdo, mas hoje eu acho que a gente já tem ainda mais, tem uma infinidade de cursos, gratuitos, para você se aprimorar constantemente. Então, assim, mais do que em 2014, a gente não está tão distante assim, né? Porque tem 8 anos. Então, assim, eu acho que esse foi a primeira dificuldade, assim, você fazer a gestão de todo o dia a dia e ainda ter que se aprimorar, buscar o conhecimento de áreas específicas, né, em especialidades que até então não eram do meu conhecimento, né, ou eu tinha tido a oportunidade de participar de forma ainda superficial, né, então... como você falou, na área que você estava de tecnologia, você acabou passando, na verdade, sabendo que existia, né, mas não era a sua especialização, você sabia que existiam todos esses departamentos que faziam essa gerência, né, na verdade, faziam esse controle, essa supervisão em cada departamento das suas áreas, enfim. Só que agora você tem que trazer isso para dentro da sua empresa, onde você está, você tem que moldar isso a você, né, então você tem que buscar esses conhecimentos, né, você não precisa saber tudo, né, mas você precisa entender que existe, né? Você precisa ter o conhecimento que existe e a necessidade, o para que existe também, né? Isso é importante. E quando você é uma empresa pequena, né, Zilda? Eu acho que, assim, os negócios em geral, né, começam pequenos, né? Os empreendimentos, assim, vamos dizer. E não ter, a gente não tinha ninguém que cuidava só do financeiro, ou só do comercial, ou só de marketing, ou só, né?
Então era um pouco de tudo. De tudo, Assim. É verdade. Exatamente. Então eu acho que essa é uma porque outra empresa dificuldade. pequena funciona assim. Empresa pequena Não é? funciona assim. As pessoas fazem de tudo um pouco, né? Isso aprende muito, é o que a gente estava falando lá atrás também, que isso traz muito conhecimento para a gente também. Zilda, e você sabe que hoje, assim, até no nosso tema, quando eu vi ali o textinho da nossa live, né? Dicas, eu falei, dicas, nossa, isso é complicado. Mas olha, se eu pudesse falar, hoje eu vejo o jovem ingressando, né, na carreira, e às vezes eu ouço assim, ah, não, mas isso não é o meu trabalho, né? Eu acho que assim, quando eu falo que a startup, a Veris, né, o IBTA foi uma oportunidade tremenda de aprendizado para mim, foi porque eu pude ver um pouquinho de tudo. Então, embora quando eu fui ter o meu negócio eu não tinha a profundidade, mas eu tinha boas noções. Sim. Né? E aí eu penso que quando a gente tem uma oportunidade de trabalhar numa empresa pequena ou grande, às vezes na empresa grande você tem os papéis muito mais definidos, mas vamos abraçar essa oportunidade, que é uma oportunidade de aprender, e não se restringir àquilo, né, que você tem. Se fechar, né? Exato, não, minha descrição Se de carga fechar. é só para fazer isso. Né? Não, vamos lá, e a oportunidade de aprender, você tem uma carreira pela frente, né? E hoje, às vezes, parece contraditório a gente falar isso, às vezes, para um funcionário, para um colaborador, mas, assim, eu aprendi muito assim, Vilda, muito. Né? Eu acredito, Ellen, porque o empreender, você começou, na verdade, a empreender no momento em que você começou a construir a sua carreira. Né? Você já começou a construção da sua carreira, você começou a empreender a partir daí. Não é verdade? Você virou uma empreendedora particular, sozinha, foi ali, né, e enfrentou, né, as dificuldades, enfim, tudo que você teve que enfrentar para você poder chegar onde você chegou, mas a sua construção, ela também tem a partir da carreira também. A gente constrói também, empreende na carreira também. A questão dos conhecimentos que a gente tem que ir atrás, não é verdade? Buscar esses incentivos que a gente tem que trazer lá de dentro para a gente conquistar as coisas também. Isso é empreender também, né? Exatamente. E sem essa vontade a gente não consegue fazer isso que está falando, que é fazer esse outro, aí seria o outro empreendimento, né, no negócio. Com né? Um empreendimento no negócio. Né? Mas, enfim. Então, a educação. E como funciona essa questão? A Persone, com essa parte, educação. Então, o que a Persone, ela trabalha, o que ela trabalha nessa questão de educação, Ellen? Tá. Hoje, o nosso foco, inclusive a nossa parceria com a Humus, né? O nosso foco é o processo de conversão, né? A gente hoje, eu tenho as instituições de ensino recebem o lead, então a gente hoje ainda não trabalha com geração de lead. Ficou mudo, Ellen. Voltei. Oi, voltou. Mas a gente faz todo o processo de conversão. Então, o lead entrou em contato com a instituição, seja pelo site, pelo WhatsApp, né? Ligação, ligando para a instituição, o nosso time faz o atendimento e a gente faz todo o processo de conversão desse lead até que o aluno ele se torne um aluno, né? Uma matrícula efetiva. Então, pague o boleto, entregue o documento. Então, o nosso, assim, sendo bem, vamos dizer, objetivo nesse processo, é isso. Eu falo muito com o meu time, assim, eu acho que o nosso trabalho vai muito além disso, Zilda, né? A gente não faz só conversão. Na verdade, quando a gente fala de fazer uma matrícula, a gente está vendendo um sonho, né? Olha a importância do nosso trabalho para a carreira de alguém. Em alguns casos, nós somos assim, responsáveis pela primeira graduação em uma família. A família, né, não tem histórico nenhum de alguém que tenha ensino superior, e a gente está falando assim, não, olha só, eu vou ser a primeira pessoa a ter um diploma de ensino superior na minha família. Então, nosso trabalho vai muito além de realizar uma matrícula. Né? Nós somos responsáveis vender por sonhos, eu gostei disso, vender sonhos, é bem isso mesmo, não é? Né? É uma realização, né? Tem gente da Persone. Que gostoso!
Estão entrando aí? Estão entrando? O seu time Tem tá aí? clientes também. Ah, que bom, que coisa Que boa. legal, muito bom. Coisa Desculpa, boa. Zilda. Imagina, a sala é tua. Imagina. Mas vender sonhos é algo que realmente assim, as pessoas precisam acreditar realmente, né? Para que invista também em si, né, o Ellen? Porque assim, acredito que todos tenham algum sonho de realização. E a educação deveria fazer parte, né? A parte do desejo, a parte da construção e a parte da realização desse sonho. Né? A educação deveria fazer parte desse processo todo, né? Zilda, e eu vou te falar, já ouvi, assim, né, já vi atendimentos e ouvi atendimentos em que falta essa consciência dessa importância, como a educação vai contribuir e vai mudar a sua vida. Porque eu já ouvi de leads, né, de pessoas, de interessados em graduação, enfim, o nome que a gente mas assim, pessoas que falam assim, não, mas espera aí. Nesse momento eu não vou fazer a graduação, porque eu estou pagando o meu celular, eu tenho, né? E comparar, às vezes, né, quando a gente fala, não, mas olha só, olha a perspectiva que um curso de graduação, um curso de pós-graduação, um curso de aprimoramento, seja ele qualquer que seja, pode trazer para a sua vida. Né? Não é só a concorrência, quando a gente fala, né, com uma conta de celular, às vezes, é, como trazer à tona, e eu acho que esse é o nosso papel, né? Como trazer à tona a importância disso, né? Não, olha só, na verdade, investir em você, investir nesse conhecimento vai te proporcionar. Ellen? Morreu. Apagou. Voltou. Voltou. Mas realizar vários sonhos seus. Então, assim, transformar a sua vida. Então, a gente discute muito internamente como abordar esse cliente a ponto de trazer essa lucidez para que ele tome uma decisão que, como eu disse, é transformadora, né? Então... Verdade, verdade. E as dificuldades, Ellen, como mulher, você acha que as mulheres enfrentam mais dificuldade que os homens, Ellen? Então, é um assunto... Tem um livro que eu gosto muito da Cecília Troiano, que se chama Vida de Equilibrista. E já faz alguns anos que ela lançou esse livro. E eu sempre vivi uma... Puxa, eu acho que eu não sei se é natural da mulher, né? Mas e as amigas com quem eu converso falam que sim, o sentimento de culpa, né? Porque você ter que muitas vezes deixar de ficar com seus filhos para trabalhar, né? Então a gente vive muito isso o tempo todo, essa contradição, eu não sei, aí tem hora que vem aquela culpa, né? E tem hora que você fala assim, não. Então eu acho que quando eu falo de dificuldades, assim, eu acho que é isso, equilibrar, fazer a gestão dessa culpa, dessa ansiedade, né? Porque às vezes a gente também, nós queremos ser boas em tudo, rodando todos os pratinhos, como diz a Cecília. Né? Verdade, ser bem equilibrista mesmo. Não pode deixar cair nenhum pratinho. Não é? A casa, mas não, você tem empregada? Não, então tá bom, então tá tranquilo. Não, mas eu tenho que preocupar, que tem que ter comida, que tem que estar, a casa tem que estar bem limpa, a roupa tem que estar bem passada, minha filha tem que estar estudando, tem que estar indo bem na escola, e não é... São os diversos papéis, né, Ellen? São os diversos papéis. Zilda, e administrar as relações, né? Porque hoje, por exemplo, dando o meu exemplo, né? Eu me separei, minha filha é do meu primeiro casamento, então você tem que, além de tudo, que administrar a relação com o ex-marido, com a família do ex-marido, com o novo marido e a filha, e os filhos do novo marido, e a família do... Não é? E aí os seus amigos, verdade. não é? Profissionalmente, o seu time. Então, assim...
quando eu acho que o meu maior desafio em tudo isso, tirando essa busca pelo conhecimento, que eu acho que tem que ocorrer a todo momento, isso tem que ser uma constante na nossa vida, quando a gente fala de aprimoramento contínuo, né? Isso tem que estar muito assim dentro da gente, eu acho que o tempo todo para a nossa vida pessoal e profissional é o administrar essas relações e essa a vida social, familiar, profissional, né? Então, eu acho que esse é o desafio, sem ficar se culpando, né? Eu acho que pena que eu demorei tanto tempo, eu acho que hoje eu tenho mais lucidez para falar assim, não, calma. Eu amo o que eu faço. Felizmente eu pude escolher na minha carreira, né? Hoje eu amo o que eu faço, assim, não faria nada diferente. Meus filhos me veem, eu acho que aí é um ponto importante. Eu tenho que ser, o que me deixa feliz é isso. Então assim, então tá. Então meus filhos estão tendo a leitura de alguém realizado, feliz, né? Então, e obviamente o momento que eu tenho com eles, eu procuro estar com eles, né? Então me E, é- e dedicar. é- e essa leitura que você está dizendo, ela é muito importante, porque você acaba passando também isso para eles também, né? Como você disse, essa Exatamente. leitura. Então, como que a gente transmite isso? Você diz, né? Você falou uma palavra aí, a questão da culpa. Realmente, eu acho que é difícil a mulher que é mãe, que tem a carreira dela, a construção da carreira dela, e que é um sonho. É o sonho, a questão da educação, né, que a gente acabou de dizer, também é um sonho a nossa carreira. Então, a gente idealiza, a gente quer realizar tudo isso, só que a gente pensa, né, que a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Na verdade, tem esse equilíbrio, né, dos pratinhos, né, não é nem que a gente está abrindo mão de algumas coisas, está equilibrando. É a gestão que você disse. Como que a gente faz a gestão desses negócios, né, de tudo isso? Né? A gestão de pessoa, a gestão da carreira, a gestão. Então a gente tem que, a questão da maturidade, que você falou que eu achei super importante também, o que você acabou de falar, é um momento onde você tem que parar e tem que refletir, tem que interiorizar tudo isso, tem que fazer essa reflexão, né? É a maturidade. Então, assim, você pode ser uma excelente mãe, por que não? Como você pode ter uma excelente carreira, você pode construir uma excelente carreira. Você não precisa abrir mão de ser mãe para ter uma excelente carreira, ou ser uma excelente profissional e abrir mão de ser mãe, enfim, de ser mulher, Perfeito. de ser companheira, de ser esposa, na verdade, de ser filha, porque também nós temos esse outro papel também, né? De ser filhos, Exatamente. né? Nós temos os nossos irmãos, enfim. Existem vários papéis que a gente está equilibrando, que são esses pratinhos, né, Ellen? A gente vai Perfeito, equilibrando. Fernanda. Então, assim, Exatamente. não nos colocando melhor ou pior, nem tentando, né, fazer diferença entre homens e mulheres de forma alguma, mas sermos parceiros, né, em todos os âmbitos, né, da vida, seja profissional, seja na vida pessoal, mas eu acho que essa parceria, né, Ô, Ellen, que você Zilda, tem que encontrar esse equilíbrio, e né? você sabe que você falando, esses dias eu estava lendo, e engraçado, né? Eu nunca tinha parado para pensar a diferença entre equidade e igualdade, né? E eu acho que é muito isso, assim, porque quando a gente fala assim, a igualdade entre os gêneros, né? Não dá para ser igual, né? A gente Não. sente diferente, já começa na maternidade, né? Eu acho que os sentimentos para a mulher com relação ao filho são diferentes. Pô, nasceu da gente, né? Eu não sei, não dá para ser igual ao homem, é diferente. Começa por aí, na minha visão, né? A gente tem por sermos mulheres, a nossa relação com as coisas, o nosso entendimento é diferente de um homem. Não é melhor e nem pior, né? É diferente. Sim. E quando a gente fala de oferecer, né, oportunidades, eu acho que é muito isso, entendendo as diferenças, né? Eu acho que a mulher não se colocar num papel assim de vítima, como eu acho que em alguns casos acontece, tá? É óbvio que a gente tem que olhar, né? Isso, mas assim, não dá para ser diferente. Eu não gostaria de ser homem em vez de ser mulher, porque para o homem é mais fácil. Não, é diferente, né? Eu tenho e aí, por toda a história até que a gente tem, né? A nossa relação
com família, a mulher entrou no mercado mais tarde. Aí eu estava lendo um outro texto aí, se preparando para a nossa live. Pô, na década de 60, até a década de 60 eu não sabia disso. O homem, ele tinha que dar um aval, assim, para a mulher poder trabalhar, né? Então, Tinha mesmo. É isso mesmo. não, A você mulher tinha que pode pedir trabalhar e permissão. exercer atividade. Então, Ela tinha que pedir permissão. até historicamente, então, assim, tá bom, isso vem de uma história, talvez hoje algumas coisas aconteçam até por causa dessa história, né? Mas eu acho que a gente tem a oportunidade de conhecer caminhos diferentes, entendendo que somos diferentes em alguns casos. E sim, em alguns casos existem preconceito, não estou falando que não também, né? Mas eu acho que eu fui muito feliz na minha carreira também, encontrando, eu falo que eu tenho muitos anjos da guarda. Então, assim, encontrando pessoas que sempre tiveram muito do nosso lado, do meu lado, incentivando, parceiros muito importantes como vocês, né, que trazem visões, experiências diferentes. Então, eu tive muitos anjos da guarda. Eu acho que a gente tem que saber aproveitar tudo isso. Verdade. E falando os seus anjos que apareceram aí na sua vida, você deve ter encontrado algumas barreiras, que você deve ter enfrentado nesse meio aí, no sentido de, como você falou, né, a questão do preconceito. Não vamos nem utilizar essa palavra, né, o preconceito por ser mulher ou, enfim, mas quais foram essas barreiras, assim, você consegue falar alguma barreira que tenha te marcado, Ellen, que você tenha que ter tido, fora essa questão da família, que você colocou como mãe, assim, dentro da tua parte profissional, como mulher, como gestora, como empreendedora, qual foi a barreira que você encontrou aí no seu trajeto aí da Persone? Zilda, eu acho que eu vejo que, não sei, né? Posso estar generalizando, mas às vezes o processo de mudança é difícil, em geral, né? E você, acho que hoje, você tem que estar muito aberta a estar acompanhando tudo que é novo, né? A questão da inovação, né? Quando você fala de ter eu tenho uma empresa, você precisa ficar o tempo todo acompanhando o que está acontecendo no mercado e com a quantidade de informação que a gente tem hoje disponível, a quantidade de tecnologia, né, que a gente, o desafio hoje é manter-se atualizado e conseguir filtrar o que realmente pode fazer a diferença para o seu negócio. Então, eu acho que essa capacidade de estar inovando, mudando, pensando diferente, né, é essencial. Como empreendedora, assim, eu acho que é o mais difícil para mim. Sabe quando você passa muito tempo, que eu tô com mais de 20 anos de carreira, né? Eu estou contando só educação, mas a gente está falando aí. Assim, como que eu vou te explicar isso? Trazer isso à tona para o seu negócio e não ter como as verdades absolutas, né? Porque com tanto tempo de Sim. experiência, a gente tende muito a ter as verdades absolutas. Eu acho que é isso. Não, funciona assim. Não, porque é assado. Porque, né? E você está atento ao que está acontecendo. E está disposto a... Não, mas não é mais assim, não. Agora é diferente. Tá Nós temos que aberto, né? mudar. Abrir a mente, né, Ellen? É fundamental. Eu acho que esse é o maior desafio que eu vejo que não só eu já passei na empresa, tendo que me atualizar constantemente. Então, a gente tem um viés de tecnologia muito grande. Hoje, todos os nossos sistemas, né? A gente vem trabalhando constantemente para integrá-los cada vez mais. Então, assim, pô, tá integrado? Tá, não, mas espera aí, tem um negócio para melhorar aqui. Não, ó, precisamos olhar isso. Não, precisamos trazer aquilo. Agora está aparecendo isso daqui. Vamos ficar de olho. A hora que chegar o momento certo, a gente tem que ver como isso se adequa ao nosso negócio. Então, fazer gestão disso, né, dessa inovação, e trazer e filtrar e ao mesmo tempo implantar, né, Zilda? Porque aí não adianta você ir buscar um negócio, a ideia fora, não tem ideia maravilhosa,
é a Verdade. capacidade de entrega, de execução, terminativa, né? Então não adianta a gente só criar, tem que implantar e terminar o negócio. Verdade, Eu acho que verdade. para mim, assim, tem sido o maior desafio, porque o tempo todo, quando você está achando que. Não, você tem que repensar, sabe? Quando o negócio está começando a estabilizar, eu acho que você já está atrasado com relação a outra coisa. Antes a gente tinha as décadas, né, Wellen? Imagina, Antigamente, Zilda. né, a gente vivia em décadas, né? O que aconteceu na década X, enfim. Hoje não. Hoje é tudo tão dinâmico, principalmente você que trabalha com essa parte de tecnologia, enfim, é tudo muito dinâmico. Antigamente você conseguia ter um telefone, enfim, um celular, a gente conseguia ficar com ele que uns 5 anos? Sei Verdade. lá. Hoje, o telefone foi feito para você utilizar um ano. Daqui a pouco você já está vendo que está obsoleto esse telefone, né? É assim com o computador, é assim. Então, é assim, com tudo quanto é ferramenta que a gente acaba encontrando, principalmente na parte de tecnologia, enfim, o mundo está girando assim, né? As coisas acontecem muito assim, são muito, tudo muito veloz, Ellen, hoje em dia. Para a Exatamente. gente acompanhar, tem que estar nesse dinamismo também, dentro do Ô, Zilda, e dinamismo. eu vejo que para o segmento de educação, um desafio grande, né? Essa nova geração apreende de uma forma muito diferente do que a gente apreende até Uhum, hoje, em alguns casos, né? uhum. O conhecimento. E aí, assim, como fazer e acompanhar isso, essa mudança de mindset de uma geração para outra, que eu vejo que minha filha, por exemplo, capta informação né, de outra forma, e às vezes de uma forma muito superficial. Então você tem que desenvolver, aí entra outro ponto, você tem que desenvolver competências, né? Não, peraí, então agora na geração nova, assim, conhece um pouco de tudo, mas de forma, então não, então preciso ter uma imersão em algum momento, esse conhecimento ele precisa ser aprofundado, né? E aí, como você fazer a gestão disso? Por que eu tô falando isso? Porque eu falo que o meu time, Zilda, tem que estar antenado nisso o tempo todo, né? Quando a gente fala de vender um curso, vender um sonho, eu tenho que estar antenado no que é que... Qual é esse sonho? Entende? Então você está É, buscando e se entendendo o tempo todo, né? verdade, verdade. Qual é o sonho que vai ser vendido realmente? E assim, hoje o tempo todo as carreiras também estão muito dinâmicas também, né? É o tempo todo Exato. surgindo. Por isso que tem que estar atualizado o tempo todo também, porque as carreiras também elas estão se modificando muito rapidamente, né? Então a gente tem que estar Exatamente. acompanhando tudo isso, né? O Ellen, eu tô sem um relógio por aqui, eu tô sem acompanhar a hora. Quanto tempo ainda Você nós me temos por aí? conta. Eu estou vendo aí 10 minutos. 10 Nós minutos. temos ainda 10 10 minutos? minutos. Você me Então conta, vamos que eu caminhar. falo demais. Não, o Ellen, eu gostaria assim de saber, vamos caminhando aí para a nossa reta final aí, né, dos agradecimentos, mas antes disso eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem, né, para as mulheres empreendedoras, qual a mensagem que você deixa aí para gente, agora nessa nossa reta Uh, final desse bate-papo, que foi excelente. responsabilidade, mas É, vamos lá. se conselho fosse bom, a gente vendia, né? Mas enfim. Eu acho que compartilhando experiência que é muito. Eu acho que o trabalho que vocês fazem que vocês têm proporcionado da gente é trocar experiências, Hilda. Então, tanto no projeto quanto esse momento aqui em especial é trocar experiência, né? E eu não sei, talvez seja um momento. Eu completei 42 anos e eu estou num momento assim que eu falo que eu devia ter sofrido menos em vários aspectos, né? Quando eu falo da culpa, eu tenho descendência oriental. Então eu já tenho uma tendência a querer fazer tudo muito certinho, ser muito perfeccionista e tal. Ixi, sofre, hein? Bastante, é isso. É, Exatamente. Então, assim, sofrer menos. Mulheres, é, né? Porque às vezes a gente quer ser a mãe perfeita, e tem uma amiga que ela fala, a Andréia, a Viana, que ela fala assim, Mulher Maravilha, né? Eu acho que é bem isso, assim, a gente quer ser uma mãe perfeita, uma profissional excepcional,
quer ser uma dona de casa, né, maravilhosa, a mulher amante, né, extraordinária. E assim, é muito difícil que a gente se cobra muito. Então eu acho que sofrer menos, se cobrar menos, né, dá pra gente... eu acho que o importante é encontrar o caminho, olhar e falar assim, não, peraí, o que me faz feliz, né? E a partir daí, você entender como vai ser a sua atuação em cada um desses papéis. Você muito bem disse, são os papéis, né? O meu papel como esposa, como mãe, como irmã, como filha, como líder, entende? Então, eu acho que a gente olhar, e eu estou, acho que, muito nesse momento, assim, de tentar ficar em paz e me cobrar menos. Eu quero, eu quero aproveitar. Eu construí, né? Eu acho que a gente, quando você olha para trás, aí esse olhar para trás é importante para falar assim, não, peraí, olha só. Né? Eu tenho uma grande amiga, Cristiane, que eu tive a felicidade de tê-la. Falhou, Ellen. Ellen? Não, foi. Voltou. Foi. Agora voltou. Falhou aí na hora que você estava falando da sua amiga. Ela, então, de olhar e falar assim, não, peraí, olha o que você já construiu, né? Então vamos olhar para trás, vamos valorizar o que aconteceu e aproveitar, né? Eu tive, infelizmente, aí com a situação da pandemia, eu perdi amigos e de uma hora para outra, né? E você fala assim, poxa, peraí, vamos parar. Eu acho que a gente tem um papel aqui de por que a gente veio, né? E parte do que veio significa aproveitar a jornada. Então, eu acho que, assim, aproveitar o que a gente tem e agradecer, sermos gratas, sabe, Zilda? Se culpar, isso significa sofrer menos, por querer Sim, fazer é tudo verdade. muito bem, né? A gente tem que entender que algumas limitações existem, né? Para esse que tem marido verdade. também, o filho também tem a responsabilidade dele, então vamos dividir um pouquinho? É isso aí. Ô, Ellen, agora só me fala um pouquinho aí a questão da Persone com o Instituto. Tem sido eficaz essa parceria? Uau, Me fala isso aí para a gente poder agora realmente aí a gente encerrar. A gente encerra com essa questãozinha aí. A gente não aí. falou disso. Puxa, o nosso projeto com o Instituto, assim, a gente tinha um gap que no processo de seleção. A gente chegou um momento assim que a gente teve muita vaga aberta, a gente tinha dificuldade de contratar. Você tem ideia, assim, no início do ano, em fevereiro, a gente estava com mais de 25 vagas em aberto e eu não conseguia contratar. Enfim, e aí surgiu a oportunidade de trabalhar com ela e a ideia foi, vamos trabalhar na preparação, no desenvolvimento de algumas qualificações, né? Para a gente poder, a partir desse projeto, então, até contratar ou preparar essas mulheres para outras oportunidades no mercado. Então, o nosso projeto com ela vem ajudar vamos dizer assim, cobrir um gap, né, que é o de preparar para o ingresso no mercado de trabalho. Né? O nosso foco tem sido um preparo para vagas na Persone, mas até esses tempos atrás eu fiquei sabendo que, felizmente, assim, uma das pessoas que participam, uma ou duas mulheres que participaram dos nossos cursos tiveram uma oportunidade, ingressaram numa outra oportunidade profissional, então tem sido muito gratificante poder estar em contato, contribuir com algo maior e num negócio que a gente acredita, né? Que bom, que bom. Isso é excelente. Isso é excelente. Que bom saber que os frutos aí eles estão saindo bons frutos, na verdade, estão nascendo bons frutos aí. Essa semente foi muito bem plantada entre a Persone, né, a Ellen, né, Ellen da Persone, e com o Instituto Ela. E a gente agradece muito, Ellen, a sua presença aqui com a gente, ter dividido esse espaço aqui, tá, comigo, né, e ter sido assim tão simpática e tão aberta, né, em falar sobre você, falar sobre seus projetos, sobre ser empreendedora e como realmente solidificar, né, transformar esses sonhos realmente em realidade.
para a gente, assim, para mim, principalmente, foi um bate-papo, assim, excelente. Aprendi muito com você e essa troca para mim foi excepcional, viu, Ellen? Te agradeço de coração aí, em nome do Instituto Ela, viu? E agradeço a todos que estiveram presentes aqui com a gente também. A gente acabou não abrindo aí, a gente acabou não fazendo, né, respondendo perguntas nem nada, mas eu acredito assim, Ellen, teremos novas oportunidades, quem sabe, de trazê-la novamente aqui. E a gente abre aí para as perguntas, para as dúvidas, mas hoje, na verdade, dá para falar um pouquinho sobre a parceria, sobre a questão do Persone, sobre a história da Ellen, sobre a história, né? Como ser uma mulher empreendedora e esses desafios que a gente acaba enfrentando. Então, te agradeço de coração, viu, Ellen? Você Muito quer obrigada, fechar? Gilda. Eu quero agradecer Então, tá. muito a vocês a oportunidade. Acredito muito no projeto, né, e no Instituto Ela. Eu acho que todas as iniciativas do Instituto têm sido fantásticas. Espero que cresça muito. Eu vi o post da Sandra, estamos em mais um estado e fiquei muito feliz e que a Sim, gente cresça cada Paraná. vez mais. Estaremos, espero estar com vocês sempre, assim. E a E gente que torce para isso, Ellen. o nosso projeto cresça sempre. Obrigada, Sandra, obrigada, Zilda, obrigada, Sônia. Assim, vocês fazem um trabalho inspirador. A gente que agradece. Ellen, um beijo bem grande para você, um abraço bem forte. Agradeço a sua simpatia, a sua colaboração e a sua parceria aqui com a gente, viu? Foi encantador. Obrigada, viu? Com Deus, Obrigada, até um mais. Obrigada a beijo. todos aí que estiveram com a gente. Boa noite e um bom descanso aí para todo mundo. Obrigada, Ellen. Tchau.